Oi, meus amores. Hoje nós vamos iniciar mais um assunto que se chama Movimentos Nativistas, que vocês podem encontrar na página 52 do livro de vocês, certo? Então, assim, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, dar continuidade, vocês podem fazer uma leitura antes e assim eu só vou explicar aqui para vocês, tá bom? Então, os movimentos nativistas foram movimentos que ocorreram entre a segunda metade do século XVII e o início do século XVIII. Como o próprio nome já fala, nativistas vem de nativos, de moradores de certo local, de habitantes realmente de um local, tá? Então foram conflitos desses nativos contra os estrangeiros, exemplo dos portugueses. Tá certo? Lembrando que esses movimentos, eles não pediam de início a separação do Brasil de Portugal, tá? Mas expressavam o grande descontentamento que os nativos tinham em relação a eles, aos portugueses, aos estrangeiros, tá bom? Então eu vou iniciar aqui falando para vocês da primeira revolta nativista, que foi a revolta dos Beckman. Foi um conflito que ocorreu no Maranhão, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Aí nós vamos entender as causas, Nós podemos pontuar a primeira causa, que a Companhia do Comércio do Maranhão queria vender os seus produtos, os produtos portugueses, aos colonos por preços abusivos, por preços muito altos. E queriam forçar os colonos a comprarem, a venderem os seus produtos por um preço muito baixo. Então imagina aí comigo, eu chego em um local, então eu vou forçar aquela pessoa a vender o produto dela por um preço muito baixo. Ela não vai ter lucro nenhum, então eu vou vender o meu produto a ela por um preço muito alto. E isso só favorecia Portugal, só favorecia a metrópole. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Companhia do Comércio do Maranhão, os portugueses, eles prometeram enviar os colonos de 500 a 600 escravos por ano. Porém, eles não cumpriram esse acordo. A única saída para ter uma mão de obra escrava seria de capturar os índios, de escravizá-los. Porém, os jesuítas não eram de acordo com essa captura, tá? Os jesuítas que vieram ao Brasil com a missão de catequizar os índios, de propagar a fé e religião cristã, Então eles não deixavam que os índios fossem capturados, serem feitos de escravos. Inclusive, mais pra frente foi criado o Diretório dos Índios, que proibia definitivamente a escravização deles, ok? Inclusive também os jesuítas, eles não permitiam que os índios eles fossem escravizados, mas eles permitiam e também tinham escravos africanos. Tá bom? Então, eles não permitiam essa captura. Então, revoltados, os colonos, por não terem os seus escravos, que os portugueses tinham prometido mandar, e também por não poderem capturar os índios, eles invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, quebraram tudo, ok? E o mesmo fizeram a Companhia de Comércio. Ele prendeu o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Manuel Beckman, ele era um dos líderes deste movimento aqui da revolta dos Beckman. Após um ano, o governo português mandou um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado à morte e foi enforcado, ok? Aí vamos agora falar da segunda revolta nativista, que foi a Guerra dos Emboabas. Foi um movimento decorrente da rivalidade entre paulistas e emboabas. Emboabas são pessoas de fora, são estrangeiros, tá certo? Foi liderado por Manuel Nunes Viana, que ocorreu em Minas Gerais. Vejam só, neste texto aqui, nesse contexto, nós falamos dos bandeirantes, que foi assunto das aulas passadas, tá? Então, os bandeirantes paulistas achavam que as minas, elas deveriam pertencer a eles. Vocês lembram aí, qual era o objetivo dos bandeirantes, que eram colonos,
que queriam aí explorar a terra sem autorização da corte portuguesa, não era isso? Então eles exploravam e neste meio de exploração que duravam vários anos, de certo modo eles acabaram encontrando minas de ouro, tá? Que está localizada na região hoje de Minas Gerais. Tá certo? Então a causa deste conflito é que os bandeirantes paulistas que adentravam o território brasileiro, eles acharam as minas de ouro e acreditavam que o ouro teria que ser apenas deles, já que era eles que tinham encontrado esse ouro, tá certo? Então a cada dia a quantidade de pessoas que vinham de fora, de estrangeiros para explorar, era cada vez maior. Então com isso os paulistas ficaram revoltados, né? Eles entenderam que se foi eles que encontraram, então ninguém pode explorar, o ouro deveria ser apenas deles, tá certo? Temos como consequência dessa Guerra dos Emboabas, que foi o maior combate, aconteceu no local que ficou conhecido como o Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboabas. Então os emboabas, eles prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Então foi o que os paulistas fizeram, mas logo entregaram as armas e todos foram mortos, ok? Então nós já falamos aqui de duas revoltas, a revolta de Beckman e a Guerra dos Emboabas. Passando agora para a página 53, eu falarei agora para vocês da Guerra dos Mascates, né, que foi mais um conflito. Este conflito, ele ocorreu na província de Pernambuco, que foi mais uma rivalidade entre dois grupos, né, novamente falando que o movimento nativista, ele é um conflito entre os nativos e os estrangeiros, e esse não poderia ser diferente, tá bom? Então foi um conflito provocado pela rivalidade entre os senhores de engenho, que viviam em Olinda, e os mascates, que viviam no Recife. Os mascates eram os comerciantes portugueses. Então, bora colocar assim, de um lado Olinda, sendo a capital da sede de Pernambuco, sendo aí a sede de Pernambuco, Olinda, e Recife era apenas uma cidade, era apenas um bairro, tá? Que fazia parte de Olinda. E assim, por ser apenas um bairro, teria que pagar impostos a Olinda. E os comerciantes, vendo que Recife poderia ser muito bem desenvolvida economicamente graças ao comércio deles, eles pediram ao rei que separassem Olinda de Recife e que transformasse Recife em uma categoria de vila. Tá? Então o rei, ele atendeu a esse pedido e transformou sim Recife em vila, separando agora, ele delimitou, né? Fez uma marcação, Olinda era uma coisa e Recife agora era outra, e Recife não iria mais pagar impostos a Olinda, tá? Então agora era uma cidade independente. Os senhores de engenho, os olindenses, né, eles não gostaram nem um pouco disso, porque agora perderia mais uma renda, então eles invadiram Recife e quebraram tudo. E também depois eles se sentiram prejudicados, né, obviamente, com a demarcação do limite, já que assim eles iriam perder dinheiro, não teria mais a quem cobrar os impostos, tá? No término dessa Guerra dos Mascates, Portugal, ele nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento, e as lutas se dissolveram. E em 1712, o Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco, né? No início deste conflito era Olinda e no final Recife passou a ser a sede da capitania de Pernambuco, ok? Eu entendo, né, que pode ser muitos conteúdos, muita informação para vocês, então se necessário vocês podem dar uma pausa no vídeo, ler aí o texto para a melhor compreensão de vocês, tá bom? Continuando falando, agora irei falar da revolta de Filipe dos Santos, mais um movimento nativista, né, que ocorreu em Vila Rica, em Minas Gerais. A causa desse movimento é que o governo português tinha o objetivo de tirar o maior proveito da exploração do ouro, certo? Então, 1/5 de tudo que era explorado, no caso 20%, seria enviado agora para o rei. E para ter um controle desse ouro que era explorado, foram criadas casas de fundição.
Essa casa de fundição, ela era feita ali para ter o controle, para guardar, pesar, separar o ouro, derreter e transformá-los em barra. E também era colocado, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado para Portugal. Então houve aí alguns manifestantes chefiados por Filipe dos Santos queriam que o governador diminuísse os impostos e fechassem as casas de fundição. Tá? Então, temeroso, o governo ele prometeu inicialmente isso aí, atender essas reivindicações, porém o governador ele mandou prender os chefes desse movimento, no caso Filipe dos Santos, que ele foi enforcado em praça pública e teve suas mãos e suas pernas amarradas em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Esse aí foi o fim do conflito, tá? Então, só para ressaltar aqui para vocês, esse novo imposto, no caso, 20% de todo o ouro que era extraído seria mandado para o rei, ele era chamado de quinto, a quinta parte, ok? E para encerrar, falar sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, tá certo? Vocês encontram aí na página 54. A causa desse conflito é que no final do século XVIII, a quantidade de ouro que era extraída nas Minas Gerais estava cada vez mais escassa, certo? Já tinha se explorado muito e tinha pouco ouro agora. Porém, a corte portuguesa aumentava cada vez mais os impostos e as pessoas não tinham como pagar. Então, o que acontece? Para forçar o povo a pagar esses impostos, o rei, o governo, ele criou uma lei que permitia a invasão às casas das pessoas para assim confiscar, tomar os seus bens, né? Já que eles não tinham como pagar, iria pegar algo de valor de dentro de suas casas. Esse imposto, né, este momento, essa forma de cobrança era chamada de derrama. Ok? Então, nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais, chamado de Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que tinha como líder Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, certo? Então, o governo ele tomou conhecimento deste movimento e mandou prender os inconfidentes. Confidentes eram as pessoas que faziam parte deste movimento. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua e o líder, Tiradentes, ele foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Inclusive, é feriado nacional no dia 21 de abril, não é isso? Dia de Tiradentes. Um ponto importante aqui deste movimento da Inconfidência Mineira é que o objetivo deste movimento era libertar o Brasil de Portugal e implantar um sistema de governo republicano no país, né? Já se iniciava aí um processo de independência do Brasil. Este era o objetivo da Inconfidência Mineira. Lembrem aí, né, que bem no comecinho dessa aula eu falei para vocês que os movimentos nativistas de início, eles não tinham esse objetivo de separar o Brasil de Portugal. Era apenas para demonstrar o descontentamento deles, para que algo fosse feito para mudar, né? Mas diante de tantas revoltas como essas que eu já falei aqui para vocês, né, a única saída era separar sim o Brasil de Portugal. E esse era o objetivo da Inconfidência Mineira, das pessoas que não aguentavam mais ser tão exploradas assim, ok? Eu deixo aqui para vocês a atividade referente a este capítulo, que vocês vão encontrar nas páginas 55, 56 e 57, ok? Essa é a nossa aula, eu espero que vocês tenham compreendido, se não, vocês podem assistir novamente, vocês podem pesquisar e também ler aqui no livro. Façam a atividade e é isso, até a próxima aula.